fazer contato com o médico infectologista Marcos Caseiro. Bom dia, Caseiro. Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo aí? Opa, estamos. Você escuta a gente? Escuto bem. Muito bom. Caseiro, ontem a gente teve mais um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde a respeito da situação atual da pandemia de coronavírus no Brasil. Foram, em um período de 24 horas, 807 mortos pela Covid-19, sendo que a epidemia agora já tem 23.473 vítimas, com mais de 374 mil, quase 375 mil casos confirmados. E a gente tem, Caseiro, além de 5 estados que estão chegando aí ao seu limite no sistema de saúde, outros que também registram uma alta, um crescimento dos números de casos de coronavírus, caso, por exemplo, do Sul, do Rio Grande do Sul e Paraná, que registraram aí, na comparação com as últimas 2 semanas, uma alta de 129,2%. Né? Já começa a ficar preocupante também a situação ali. Como que você vê o panorama geral, Caseiro, e também o fato de alguns estados, alguns municípios estarem em meio a essa pandemia discutindo flexibilização do isolamento social? Bom, então, bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Então, um prazer estar aqui com vocês novamente. Na verdade, nós estamos numa situação, meu entendimento, no nosso país, muito crítica, né? Uma situação absolutamente crítica, porque eu acho que o que está acontecendo no nosso país primeiro, o primeiro princípio de controle dessa doença, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é que se organize um comando central no país, né, articulado estados, municípios e governo federal, para que essas medidas sejam adequadamente tomadas. Essa é a primeira questão que nós estamos vendo, não está sendo realizada. Então, nós temos uma situação onde nós temos um presidente que fala uma língua completamente diferente de governadores, né? Um presidente que estimula as pessoas a sair na rua, um presidente que sai todo dia, né, para conversar com os seus eleitores ali de uma maneira totalmente irregular. Então, é uma pessoa que estimula tudo aquilo que o mundo fala para não fazer. Então, a gente já começa da articulação ruim. Segundo é testagem. Segunda orientação da Organização Mundial de Saúde é ter um comando centralizado. Segundo, testar. Nós não estamos fazendo testagem, porque não tem testes disponível para toda a população. E o que tem chamado mais atenção, hoje inclusive saiu uma matéria na Folha de São Paulo, que é um estudo nacional de soroprevalência com dados preliminares, né, que é um estudo que está sendo feito com o Ministério, com o IBOPE, que mostra os números exatamente o que nós já estamos mostrando aqui na Baixada Santista, de uma contaminação da população brasileira de 1,4, significa o quê? Muitíssimo baixa. Né? Então nós estamos nesse momento, uma situação que eu diria praticamente quase crítica em termos de casos. Nós somos o segundo país com o maior número de mortes, né? E avançamos isso numa velocidade muito rápida. E com essa população, pouco contato com esse vírus, se não ocorrer esse isolamento social e de uma maneira mais profunda, o que a gente vislumbra para os próximos dias, para as próximas semanas, é uma tragédia. Não há outra possibilidade de visão para o nosso país, né? Caseiro, eu queria falar que você falasse justamente dessa questão do conceito de taxa de contaminação, que a gente sabe que, na verdade, precisaria ficar abaixo de 1 e durante algum tempo para se reconhecer aí que se chegou a uma estabilização no estágio da pandemia, e também do risco que tem, por exemplo, a gente adotar isolamento social distinto, né? Distintas formas de isolamento social em regiões que são umas ligadas, né? Na verdade, uma ao lado da outra, e que tipo de risco esse tipo de ação pode trazer também. Então, na verdade, o que acontece é assim, esses estudos, a grande questão que nós temos é assim, o quanto da população já teve contato com esse vírus. Parece muito claro, ainda que essa discussão permeie e permaneça, olha, será que a gente produz anticorpos, que esses anticorpos nos produzem? Nós produzimos anticorpos, né? Tanto é que o exame laboratorial pesquisa esses anticorpos. Esses anticorpos são neutralizantes, até que as pessoas têm a doença e melhoram clinicamente.
Então, produz anticorpo. Então, o que a gente vê, e é uma discussão que permeia muito, aí assim, você já deve ter ouvido alguns pseudo-especialistas, praticamente eu já ouvi isso de um só, daquele cidadão, o tal de Osmar Terra Plana lá, ele falou que 70% da população já teria contato com esse vírus, já, nesse momento. Isso é uma enorme verdade, quer dizer, se você tem 70% da população que já teve contato com esse vírus, isso levaria a população, que nós chamamos de uma imunidade em rebanho, quer dizer, você traz uma proteção para a população maior. O que eu estou dizendo para você, e o que esse estudo, o nosso aqui em Santos, que chama Epicobs, e nós já estamos na terceira fase deles, e esse estudo brasileiro, e tem um estudo do Sul também, que mostraram que a contaminação é muito baixa. Quer dizer, nós temos uma situação onde nós estamos indo para quase 400 mil pessoas infectadas, devemos chegar a quase 500 mil no final de semana, no começo da semana que vem, né? E com um índice de contaminação populacional muito pequeno, quer dizer, muito poucas pessoas tiveram contato com esse vírus. Essa é a grande questão. Se poucas pessoas tiveram contato com o vírus, nós temos um enorme contingente da população susceptível de pegar a infecção. Esse é o grande problema. A outra pergunta que você está falando, olha só, é a questão especificamente do tipo de isolamento. A discussão do isolamento social vertical, né, ou longitudinal, o que nós estamos fazendo agora tem que ser o isolamento pleno. Ora, por que não isolamos só as pessoas que têm maior risco? Por exemplo, os idosos, acima de 70 anos. Nós sabemos que isso é muito difícil de ocorrer. Primeiro, nenhum país fez isso, né? É muito difícil você conseguir um tipo de isolamento onde você só deixa as pessoas idosas no isolamento social e as outras pessoas livremente circulando. Porque o contato entre essas pessoas, obviamente, é muito frequente. Como você vai deixar um idoso completamente isolado dentro da sua casa, sem nenhum contato com as demais pessoas, sem contato com compras, com saída para as necessidades básicas? Então, isso é muito difícil. Por isso que a discussão hoje é a importância de um isolamento profundo, rápido, em que você evite o contato entre as pessoas para evitar a perpetuação da transmissão entre essas pessoas. Essa é a grande discussão. E o que mais, talvez, e um outro fator que me parece que agrega a essa complicação, é que nós estamos entrando no inverno. Nós temos tido temperaturas muito baixas aqui no interior de São Paulo, de ontem para hoje, né? Essas temperaturas muito baixas acabam fazendo com que as pessoas se confinem mais a um grupo de pessoas em algumas circunstâncias e, de uma maneira geral, essas viroses respiratórias, elas tendem a aumentar a transmissão nos períodos mais frios, né? Então, isso talvez possa se caracterizar por um novo agravante também, esse fato de nós estarmos entrando no inverno. Então, são muitas as circunstâncias que têm que ser levadas em conta e eu acho que esse é o momento mais inapropriado para discutir a flexibilização, o relaxamento das medidas de isolamento, porque nós estamos na fase de aceleração da epidemia. Então é um momento que a gente tem que acentuar justamente o isolamento social como única medida possível nesse momento. Caseiro, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Caseiro. Bom dia. Eu só tô vendo Oi, a sua Marilu, bom foto dia, aí. querida. Você não tá hoje no vídeo? Eu não sei, eu acho que esse meu computador não está aparecendo minha carinha aí, eu acho que ele está com problema, tinha que ser no celular, mas tudo bem, eu estou aqui. Ah, tá bom, mas não tem problema. A voz tá aqui, tá presente, isso é importante. Caseiro, no domingo, no Brasil TVT, a gente fez uma entrevista com a Mônica Cunha, que é coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, né, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ela é fundadora também do Movimento Moleque. E ela falou uma coisa que realmente eu queria que você repercutisse. Seguinte, ela disse assim, qual que é a diferença entre pegar, né, a Covid-19, a pessoa que tem um atendimento médico particular, enfim, ou seja, um convênio, e aquela pessoa que não tem e que está sujeita, enfim, ao sistema esse que está, né, praticamente superlotado, né, do sistema público. A diferença, segundo ela, é que a pessoa que, né, pode pegar a Covid-19 nesse sistema particular, ela acaba sendo tratada, sendo curada, e a pessoa que não tem esse convênio, ela acaba entrando no sistema e pode sim
ter consequências mais graves, né? Ela disse que a diferença é essa questão no tratamento. Agora eu te pergunto, os esforços são enormes no sistema público de saúde, e graças a Deus que temos aqui o SUS, não é isso, Caseiro? Qual que é a resposta que você poderia dar, né, para pessoas que estão pensando dessa maneira, como a Mônica Cunha, Caseiro? Não, eu acho que a Mônica, eu vi essa reportagem, eu acho que a Mônica foi muito feliz. O que está acontecendo é uma expressão muito clara de uma doença que é diferente, talvez, de algumas outras, ou talvez semelhante a outras. Ela veio, na verdade, com aqueles indivíduos, né, que costumam passar férias na Itália, na França, que vão esquiar lá nesse período, que adoram fazer isso no inverno. Foram essas pessoas que, na verdade, trouxeram esse vírus. Então, esse vírus, se você nota em São Paulo, o exemplo cabal disso, ela chegou através desses indivíduos que vieram dessas áreas onde o vírus está circulando e acabaram trazendo essa epidemia e expandindo essa epidemia para as pessoas de menor poder aquisitivo. É típico isso. São Paulo, ela começa na região dos bairros e das pessoas com uma melhor condição ou nível socioeconômico, que dispõe de um plano de saúde, dispõe de um hospital de excelência, de excelente qualidade, Einstein, né? 9 de Julho, Sírio-Libanês, que tem, obviamente, um atendimento de UTI de excelência, e essa doença acabou se permeando na sequência para os indivíduos que trabalham nas casas desses indivíduos, e ela está indo para a periferia, ela está indo para as regiões mais pobres. Isso aconteceu exatamente aqui em Santos. Ela começou aqui na Orla, Boqueirão, Gonzaga, e agora está indo para a Zona Noroeste, para as pessoas de menor poder aquisitivo. O grande problema é que, e eu já comentei isso aqui, eles fazem a seguinte conta: olha, tá bom, vamos garantir leitos. Como garantir leitos? Vamos abrir UTI, precisamos de respirador, tá certo? Precisamos de respirador. Mas, na verdade, a conta não é só respirador. Nós precisamos de um grupo, de um nível de atendimento que envolvam médicos especializados, equipe de enfermagem especializada, porque paciente, quando ele vai para uma UTI, ele precisa de um respirador, é um paciente de uma enorme complexidade. E nós não temos esse pessoal, nesse momento, nós não temos um grupo de funcionários, de profissionais de saúde, nesse momento, preparados para esse atendimento desses pacientes graves. Então, esse é o problema. Então, não adianta a contar, vamos abrir mais leitos de UTI. Tá, vamos abrir mais leito com mais respirador. Mas em nenhum momento eu vejo alguém falar, olha, vamos fazer um enorme treinamento de pessoas, porque nós não temos intensivistas, nós não temos equipe de enfermagem preparada para cuidar desses pacientes, que são extremamente complexos. Fica em média 22 dias, mediana, entubado. Paciente que tem que ser pronado, virado de barriga para baixo, barriga para cima. Paciente que fica o tempo inteiro dormindo com drogas sedativas. Então, esses pacientes certamente não terão o atendimento que as classes do menor poder aquisitivo terão como atendimento mais adequado. É essa a grande questão que se inclui também nesse enorme problema, né? Exato. Você tinha falado, Caseiro, já na semana passada, que em 2 semanas o Brasil certamente será o primeiro país com mais casos de Covid-19 e está subindo realmente, né? Você acredita que o pico da doença está chegando? Enfim, qual que é a sua expectativa? Ou seja, vai até quando isso, hein, Caseiro? Então, é muito difícil isso. Os dados que a gente imagina, se nós compararmos os nossos dados com a maioria dos países, a impressão que nós temos é que esse pico deve ser no começo, pelo menos na primeira semana de julho, no máximo até a segunda semana. Nós estamos numa fase claramente de aceleração. No dia 20 de maio, nós tínhamos 294.261 casos. Os dados que eu digo para você, no dia 28 de maio, lá para quinta-feira, agora, quinta, sexta-feira, nós devemos estar beirando aos 480 mil casos, nós devemos estar indo para quase 500 mil casos. Nós tínhamos no dia, veja só, no dia 20 de maio, 18.800 mortes. Certamente, até o final dessa semana, nós devemos estar batendo a casa de 27, 28 mil mortes. Né? Então, são dados alarmantes, são dados assustadores, né? Que eu não consigo imaginar
como as pessoas ainda são insensíveis à situação grave que nós estamos passando. Então, veja, nós iremos até dia 29 e 30 desse mês, né, sairemos de uma semana atrás, 18 mil casos, nós iremos para cerca de 28 mil casos. Então, nós estamos na fase de aceleração. Eu espero que os dados, em geral, sejam verdadeiros, que até a primeira, segunda semana de junho, nós entremos já numa fase de descenso. Aqui em Santos parece que nós estamos entrando numa fase de estabilização. Os dados de Santos, mas nos municípios ao redor, isso não acontece. E essas cidades estão muito próximas, então olhar esses dados às vezes são muito complicados, viu? Mas o dado, Marlene, é que nós estamos numa fase de ascensão neste momento. Perfeito, Caseiro. Beijo para você. Obrigadão, hein? Um beijo, Marlu. Prazer falar com você. Conversamos aqui com o médico infectologista Marcos Caseiro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.